Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos lendo o capítulo 15. Hoje vamos ler a partir do verso de número 22 até o 29. E diz assim: Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Muito bem, só voltando um pouquinho a nossa fita, nós sabemos que os judeus têm um conjunto de leis, né, que foi estabelecido através de Moisés, leis estas que não são capazes de salvar, também porque ninguém foi capaz de cumprir. Aliás, só um que foi capaz de cumprir, né, e esse cumpriu a lei em nosso lugar, mas foi o único. Ninguém mais cumpriu a lei. A Bíblia diz muito claramente que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A lei não foi possível de ser cumprida a não ser pelo próprio Deus. Mas mesmo assim, os judeus tinham aquela pompa, né? aquela jactância de que eles faziam a lei. E Jesus botou o dedo na cara deles, eu falei isso da última vez, e os chamou de corja de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Por que Jesus falou isso? Porque eles fingiam ser uma coisa que eles não eram, né? E aí nós temos vários casos relatados na Bíblia sobre isso. Um que me chama muita atenção foi aquele episódio onde alguém pega uma mulher em adultério e leva para Jesus julgar, né? Aquele ali é o caso, talvez o caso mais hipócrita que nós temos registrados na Bíblia. Mas mesmo assim, muitos judeus, quando se convertiam, continuavam com os requisitos da religião judaica. Isso aí foi o caso de inúmeros, e eu citaria aqui especialmente Pedro e Tiago, né? Eles se converteram ao cristianismo, mas ainda mantinham aquelas tradições do passado, né? Eu contei até aqui, quando eu era criança, quando eu tive meus primeiros contatos com o Evangelho, eu ficava pensando, e aqueles santos que eu tanto assim venerava, né? Aquilo ali foi um choque muito grande. Eu tinha 8 para 9 anos, né? Eu queria ser padre, então foi um choque realmente muito grande.
E para esses homens também, imagina homens de 40, 50, 60 anos vivendo dentro do regime da lei, e de repente alguém fala, não é bem assim, essa lei não funciona desse jeito. Né? Um outro exemplo clássico da Bíblia é a questão da escravidão no Egito. Aqueles homens ficaram a vida deles toda escravos no Egito. Quando eles se viram livres, quando eles se viram distantes daqueles deuses que eles viam os seus senhores adorando, eles se sentiram perdidos. Então, por isso, muito por isso, é essa confusão que acontecia lá no deserto, com aquele conflito com Moisés. Porque aqueles homens e mulheres estavam acostumados com os deuses. Quando eles falam, eu queria as cebolas e os alhos do Egito, não era só o tempero que eles queriam toda aquela atmosfera na qual eles estavam habituados. Eles saíram de uma situação e foram para outra situação totalmente diferente. Né? Imagine você mudando de país. Imagine que você amanhã ou depois você sai aqui do Brasil e vá lá para a China. Aí vai ser o idioma diferente, a comida diferente, as pessoas são diferentes, né? Tudo é diferente. Os hábitos. Eu já trabalhei numa empresa de chineses, né? E eu no meio deles ali eu ficava um peixe fora d'água. Não só pelo idioma, mas até pela questão de valores, né? Até pela questão de valores. Eles valorizam muito quem trabalha, por exemplo. Para eu sair de lá foi difícil. Foi uma luta, eles não queriam deixar eu sair de lá. Mas e outros valores que não cabem aqui eu falar, né? Mas tipo assim, eles não entendiam porque a gente tomava café, né? Eles achavam aquilo um absurdo, a gente ter o hábito de toda hora vai lá tomar um cafezinho, toda hora vai lá um cafezinho. Eles não entendiam isso, entre outras coisas que a gente também não entendia deles. Então essa mudança de cultura ou mudança de hábito é uma coisa muito difícil, né? Então os judeus não estavam querendo aceitar os gentios, porque até ontem os gentios para ele eram pessoas desprezíveis, pessoas que não se podia nem se chegar perto. Agora eles estão aceitando como irmãos na mesma congregação, adorando o mesmo Deus. É complicado, gente. A gente tem que pensar no lado deles também. Então houve esse conflito. Uns queriam aceitar os judeus, os gentios, outros já não queriam aceitar. Aí entra o Tiago com essa proposta. Nem tanto lá, nem tanto cá. Não vamos recusar, mas para que eles venham, a gente vai ter que colocar algumas restrições. Foi a proposta de Tiago. Eu queria dar uma paradinha aqui nesse momento. Houve um episódio com o povo de Deus, o povo de Israel, isso lá no Antigo Testamento, que houve um conflito entre duas nações, e esse conflito se deu porque o moço que era gentio queria se casar com uma hebreia. Né? E isso aí deu um rolo, porque um judeu não casa com quem não é judeu, né? Exceto as aberrações, exceto aqueles que fogem da regra, né? Mas um judeu casa com judeu, judia casa com judia, né? É um gueto, é uma família que não pode quebrar essa tradição. Então, no passado houve essa crise. Então, os judeus fizeram o seguinte acordo: olha, aceitamos o casamento de vocês, por uma questão até política, né? Quando se fala em política, fala em econômica, né? Nós aceitamos que vocês se casem, mas com uma condição: todo macho de vocês tem que ser circuncidado, tá? A circuncisão é um rito religioso, claro, é um rito religioso, mas todo rito religioso tem um outro viés. Um viés da questão da circuncisão é uma questão da asepsia. Tá? Está cientificamente provado que o casal onde há a circuncisão, o índice de câncer do colo do útero é quase zero.
As culturas onde há a circuncisão, as mulheres não adquirem esse tipo de enfermidade. Por quê? Porque o varão tem uma condição melhor de fazer a sua higiene quando ele é circuncidado. Tá? Se alguém quiser melhor detalhes, não vou falar aqui. Meu telefone é 39645836. Então a questão de circuncisão não é só uma questão religiosa, é religiosa, mas é também uma questão de vida, de filosofia, de higiene. Então tem um peso muito grande. Então quando o judeu exige, não, tem que ser circuncidado, o peso é grande. Então a gente tem que entender o lado deles também. Talvez, ontem eu falei que Tiago foi político. Tiago era judaizante. Ele talvez tenha, né? Pelo que eu entendi ali, ele buscou o meio termo, né? Não agradar nem tanto a um, nem tanto ao outro, né? Não ceder tanto para um, mas também não ceder para o outro. Tentou buscar o equilíbrio. Vamos permitir, mas vamos impor algumas regras. E as regras aqui até que não são nada pesadas, né? Vou até repetir. Não comer comida sacrificada a ídolos, né? A questão da imoralidade sexual, e da carne de animais estrangulados, né? E do sangue desses animais. E eu expliquei ontem também por causa da questão da adrenalina, da questão do hormonal, do medo do animal e etc, etc. A questão aqui é a questão da imoralidade sexual. Aí que é um problema, né? A questão da imoralidade sexual está lá na lei. Está lá na lei. A lei consta claramente. Não só a questão da imoralidade sexual entre homens e mulheres, mas também entre pessoas do mesmo sexo. Está lá, é claro, não vamos discutir isso. O que eu queria perguntar a vocês são duas coisas. A primeira é o seguinte: se você... o que você acha? Você acha que estava lá na lei a questão da imoralidade sexual, tanto entre héteros e homos? Acontecia isso por estar lá na lei ou não acontecia? Talvez você encontre a resposta no livro de Romanos, capítulo 1. E se você me ligar me dando a resposta certa, você vai ganhar um chocolate. Tá? Você entendeu a pergunta? Está lá na lei. É proibido a imoralidade sexual. Mas eu estou perguntando se, apesar de estar na lei, isso acontecia, a imoralidade sexual entre héteros e homossexuais, ou não existia? E eu estou dando uma dica. A resposta talvez você encontre no 1º capítulo de Romanos. Se você me ligar com a resposta certa, você ganha um chocolate. É só ligar para mim e dar a resposta certa. Então, dizendo o seguinte, ele está falando aqui sobre imoralidade sexual. Existia ou não entre os judeus a imoralidade sexual pelo simples fato de estar na lei? Eles estão impondo aqui para os gentios, né? Estão proibindo a imoralidade sexual. E eles praticavam ou não? O que vocês acham? Está lá em Romanos capítulo 1. Então, o que acontece? Eles formam uma comitiva lá, liderada lá por Paulo e Barnabé, e vão para Antioquia para encontrar aquelas pessoas. As pessoas estavam em crise, não sabiam mais em quem acreditar. Imagina aquele garoto de 8, 9 anos que foi criado dentro da igreja católica romana, com os ensinamentos, né? Primeira comunhão, aquela coisa toda, queria ser padre, de repente cai num universo totalmente diferente, com valores todos outros, que o menino ficou ficou completamente perdido, né? Então aqueles homens estavam perdidos também. Então por isso eles pegaram essa comitiva lideradas por Paulo e Barnabé e foram para lá e contaram toda a história, né? Que está dizendo aqui, né? Para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. O que eles escreveram na carta, quem levou a carta vai dizer, tudo isso aí que eles estão falando aí na carta é verdade, nós estávamos lá e vimos o que realmente aconteceu. Tá bom? Então, a exigência para vocês não precisam ser circuncidados, não precisa fazer as orações não sei quantas vezes por dia que os judeus fazem, não sei, mas isso vocês precisam fazer, tá? Por
falar em oração, eu quero deixar uma pergunta e quem me responder também tem direito a um chocolate. É só me ligar me dando a resposta certa. A pergunta é a seguinte, né, eles não podiam comer comida sacrificada a ídolos, né, não podiam comer animais sufocados, estrangulados ou sangue destes, né, animais que sentiram medo ao morrer, e não podiam também ter práticas sexuais ilícitas. E tem a questão da oração, né? O judeu ele tem uma prática, assim como o muçulmano, ele tem a prática de orar determinadas horas dos dias. Você lendo o livro de Atos, você vai ver, eles estavam se dirigindo para a oração da hora sexta, estavam indo para a oração da hora nona, então tem horas específicas para orar. Aí eu pergunto a você, muita gente tem costume de orar quando acorda, orar quando vai dormir, orar antes das refeições, orar antes de sair de casa, orar quando chega em casa, né? Orar quando chega no trabalho, orar quando vai sair do trabalho. Aí eu pergunto, é certo isso? Quem me responder certo ganha um chocolate, tá bom? Não esqueça, se você sabe todas essas respostas, se você conhece toda essa história que nós estamos falando aqui, se você conhece, eu tenho uma recomendação para você. Faça o curso Conhecendo Deus através da Bíblia. É um curso online, totalmente grátis. Você só tem um trabalho de ligar para mim, me dar o seu nome, o seu telefone e a gente combinar uma maneira do material chegar até você. Vai ser no seu tempo, você não precisa correr de mais, não precisa correr de menos. Porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu tenho filho, porque... Você separa 15 minutinhos por dia. É impossível que você não consiga separar 15 minutinhos por dia. Sacrifica a sua novela, sacrifica o seu futebol, sacrifica alguma coisinha, aquele bate-papo lá na esquina, você... Sabe, não estou falando para você cortar como é com sua família, não. Pelo contrário, chama a sua família. Olha, agora, nesses 15 minutos, nós vamos estudar a Bíblia juntos. Não é legal isso? Eu consegui fazer isso com uma família muito grande. A família, né? No início eu ia junto com eles, né? Ia na casa deles em 15 minutos, a gente lia a Bíblia, orava, mas depois eu fui saindo e eles prosseguiram sozinhos. E a mãe da família hoje é professora de escola dominical e líder de adolescentes, né? Então você pode ir treinando. Vai treinando devagarzinho, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Aí quando você vai ver, você já está com 20 minutos, 30 minutos e de repente ainda querendo mais. E tem uma pessoa para te orientar. Aqui, ó. Só ligar, fiquei na dúvida, não entendi o que significa isso. Eu me lembrei de uma história que eu escutei, me contaram isso. Um pastor amigo meu, ele estava na porta recebendo as pessoas, aí uma senhora chegou para ele, cumprimentou, pastor, que palavra maravilhosa. E todo pastor vai dizer que não, fica vaidoso quando alguém elogia, né? E esse pastor não foi diferente, ele ficou feliz, né, que a irmã elogiou a palavra, especialmente naquela hora que o senhor falou, Mesopotâmia, que palavra bonita. Acontece esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Uma coisa importante, embaixo da tela tem a palavra inscreva-se. Você faz um favor para mim, aperta essa teclinha aí escrito inscreva-se, ela vai mudar de cor. Vai deixar de ser inscreva-se para ser inscrito. Não paga nada, mas você vai me ajudar junto ao YouTube. Tem um dedinho para cima e tem um dedinho para baixo. No dedinho para cima, aperta o dedinho para cima, que é o like, eu gostei. Aperta ali, que vai contar ponto para mim também lá no YouTube, lá no gerador
desses vídeos, dessa imagem, tá bom? E compartilha, avisa pro seu parente, pro seu amigo, tem um canal legal, o nome do canal é Cristianismo em Foco. De vez em quando alguém me para na rua e fala que viu e tal, comentei, gostei, legal. Então é isso aí, compartilha, aí você vai me ajudar e vai ajudar seu parente, seu amigo também, que é a palavra de Deus na sua casa de graça. Não tem sacolinha, não tem envelopinho, não tem nada. É você e eu. E Deus, é claro. Tá bom? Mais alguma coisa? Ah, sim. O Hemocentro, Hemonúcleo, está precisando de sangue. Então você que é saudável, procure lá o Hemonúcleo. O telefone lá é 3322-4318. Eles atendem até as 12h30. Mas é bom que você chegue um pouquinho antes para não ficar apertado, né? Eles atendem até 12h30, mas você chegando até 12 horas, tá. Ainda mais porque você deve ir em jejum, ou pelo menos comer pouquinho. Toma um cafezinho para não ir com o estômago vazio, come um biscoitinho ou dois, evita manteiga. Chega lá, doa o sangue, uma picadinha rapidinho, não dói nada, tá? Aí depois ali você vai aforra. Aí aquilo que você não comeu aquela manhã, você vai comer a semana toda, tá bom? E Jesus deu o sangue dele para salvar as almas, e você vai dar o seu sangue para salvar vidas. Não é a mesma coisa que Jesus, mas é um ato de amor também. Tá ok? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Se eu falei alguma coisa e você não entendeu, ou se eu passei por cima e não expliquei alguma coisa e você gostaria de saber, ligue para mim, mande uma mensagem, pode perguntar, é de graça, não cobra nada. E faça a sua inscrição no curso. Você que sabe, você deve fazer a inscrição no curso, Conhecendo Deus através da Bíblia. E você que não sabe, aí mesmo que deve fazer. Tá bom? Olha, muito obrigado. Amanhã a gente continua a partir do verso 30 do capítulo 15. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Tchau.